Bom, pessoal, sou o professor Rodrigo Simão Camacho, sou professor da Licenciatura em Educação do Campo, na Faculdade Intercultural Indígena, na Universidade Federal do Rio Grande do Dourados. O tema que eu vou tratar com vocês aqui é sobre a questão da educação do campo, fazer uma discussão a partir da identidade territorial camponesa. Vou, durante a minha fala, tratar dos seguintes temáticos: um pouco do histórico da educação do campo, quais são as características e objetivos principais da educação do campo, suas características, seus pressupostos teóricos e metodológicos, e discutir um pouco a questão das políticas públicas na educação do campo. Quando a gente trata de educação do campo, eu parto do princípio que a gente precisa discutir três temáticas centrais. A primeira é o que é o campo, a segunda, os pressupostos básicos da educação, e em terceiro, o que são as políticas públicas, já que a gente está tratando de um projeto de educação formal. Bom, da educação do campo, então, de histórico a gente tem o seguinte: a mobilização dos movimentos sociais trouxeram algumas experiências educativas em acampamentos, assentamentos, e isso desembocou então em um marco central que foi o primeiro Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária, que teve como tema central com escola, terra e dignidade. E depois, um segundo evento que marcou historicamente a questão da educação do campo é a Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, onde participaram várias entidades, que estavam ligadas aos movimentos sociais e a favor da educação do campo. Então a CNBB, a UNB, a Unesco, a Unicef, o MST, e construíram então a chamada Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo. A partir daí então começa-se a discutir a educação do campo enquanto paradigma, começa a se criar uma metodologia, uma construção teórica e a construção de políticas públicas daquilo que estamos denominando educação do campo, ou seja, aquilo que eram experiências e práticas ligadas aos movimentos sociais e práticas que ocorriam no campo, passa então para o território formal, então para as políticas públicas. Bom, qual que é então a histórico de formação da educação do campo? Bom, você tem então uma luta pela terra, os movimentos camponeses já historicamente estavam fazendo, e aí começa-se então a pensar que além da luta pela terra é necessário também se fazer uma luta pela educação, já que nos territórios conquistados é necessário também se construir um processo de educação. E qual que é a ideia então dessa formulação sobre a educação do campo? É que fosse uma educação então que o modo de vida e essa identidade dos povos, essa identidade ligada aos territórios camponeses, indígenas, quilombolas, fizesse parte do processo educativo. Então a educação do campo é o resultado dessa luta dos movimentos camponeses, mas também após ela se consolidar enquanto política pública, passa a ser também um elemento de resistência. Então um dos elementos centrais da educação do campo é a resistência. Resistência tanto material quanto cultural dos povos camponeses. Resistência por quê? Porque as populações camponesas resistem no campo a um processo de desterritorialização, ou seja, um processo do qual o desenvolvimento do capitalismo do campo tenta expropriar essas populações e, portanto, então, a educação do campo passa a ser um instrumento dessa resistência. Então, princípios fundamentais da educação do campo. Primeiro, se reivindica uma educação que tem que ser uma educação de qualidade, tendo visto que historicamente, então, os sujeitos foram excluídos de uma educação de qualidade. A escola do campo sempre foi uma escola tratada como resíduo, como se qualquer coisa servisse. O segundo ponto é que não basta ser só uma educação de qualidade, tem que ser uma educação ligada à realidade dos camponeses, que isso é um ponto central do nosso debate aqui. E um terceiro ponto é que é uma educação que tem que ser uma educação emancipatória, uma educação de resistência, uma educação crítica, uma educação que faça um contraponto a esse modelo hegemônico, principalmente esse modelo hegemônico no campo, que é o agronegócio. Bom, quais são os objetivos emancipatórios então da educação do campo? A ideia é de que existe as populações que estão resistindo no campo, uma resistência ao seu processo de desterritorialização, ou seja, de exclusão e de expropriação, tendo em vista que os sujeitos do campo, os camponeses, indígenas, quilombolas, são os nossos sujeitos da educação do campo. E, portanto, um processo de exclusão desses sujeitos significa também um processo de exclusão da própria educação do campo. Bom, os objetivos centrais do surgimento da educação do campo.
A ideia é de combater essa marginalização, então, vivenciada historicamente pelos sujeitos do campo, extinguir essas discriminações e preconceitos, superando a ideia de inferioridade dos sujeitos do campo, romper com aquilo que a gente podemos denominar de educação rural, esse paradigma de educação rural, que na verdade é uma educação que estava no campo, mas não tinha ligação alguma com o campo, tinha apenas a intenção de preparar mão de obra, né, para a indústria urbana, e defender que ler, escrever e refletir é um direito de todos. Então a educação do campo passa a defender que os sujeitos do campo, eles têm também o direito de acessar esse conhecimento formal produzido pela humanidade, né? E que o conhecimento produzido na educação do campo é um conhecimento construído em diálogo com os camponeses a partir da sua realidade. Então é um conhecimento que relaciona o técnico científico e o conhecimento popular. E também a ideia de que é possível se formar intelectuais orgânicos a partir da educação do campo, ou seja, sujeitos que atuam na sua comunidade, no movimento social, mas que também têm acesso a um conhecimento formal e têm acesso à universidade. Bom, qual que é a ideia então da gente dizer que a educação do campo é uma educação territorial? Ou seja, partimos da ideia que o local onde a gente vive é o ponto de partida para pensar a nossa própria existência. Portanto, então, o local para pensar a existência dos camponeses é o campo. Então, o campo passa a ser o ponto de partida, então, para se construir um processo na educação do campo. Ele é um ponto de partida, né? Ele é um ponto de chegada, mas entre o ponto de partida e chegada a gente tem a totalidade do mundo e não uma fragmentação da realidade. Então, na verdade, dizer que partimos do local não é fragmentar a realidade, não é isolar essa realidade. Toda a realidade está inclusa em relações globais e a educação do campo também está inclusa nessas relações globais. Bom, a educação territorial camponesa significa que estamos discutindo uma educação que contempla o modo de vida dos camponeses, sua relação com o tempo e espaço, sua forma de organização territorial, sua relação com a natureza e sua identidade territorial, né? Então, a relação terra, família e trabalho é um ponto central, e essa relação terra, família e trabalho passa a ser, do ponto de vista tanto epistemológico quanto do ponto de vista ontológico, né? A necessidade da elaboração da educação do campo. Os territórios camponeses, então, são territórios que são unidades de produção e consumo, onde os camponeses, a partir de um trabalho familiar, produzem alimentos e conseguem, então, vender o excedente para o restante da sociedade. Esse tipo de território com soberania alimentar e com sustentabilidade é o tipo de território que busca construir um novo paradigma, que é um paradigma em que mais sustentável para a humanidade do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Bom, um dos elementos pedagógicos, então, da educação do campo é a pedagogia da alternância, né? O que é a pedagogia da alternância, então? A pedagogia da alternância é um modelo, então, uma metodologia de ensino que surge em 1935 na França, com o objetivo de ligar o trabalho, a vida e a cultura no campo com o processo escolar, com o processo de conhecimento científico. Então a ideia é que, do ponto de vista prático, alterna-se o processo educativo na propriedade da família e na escola. Por isso, o chamado tempo escola e o tempo comunidade, né? Então, a escola, a universidade, a educação formal é um momento do processo de construção do conhecimento científico, conhecimento elaborado, um momento de reflexão teórica, né? E, o ponto de vista da comunidade, da propriedade, da militância dos movimentos sociais, é o seu território de origem, é onde o sujeito vai refletir a partir da sua própria realidade, ele vai construir também um conhecimento a partir da sua própria realidade. A ideia é que o tempo escola e o tempo comunidade não sejam espaços isolados, né, um dos outros, e autônomos, né, que um seja continuidade um do outro e um que seja vinculado ao outro, né, para que se construa o todo do conhecimento, né, ou seja, que se possa fazer essa relação entre o saber técnico-científico e o saber popular, o técnico-científico da universidade e o conhecimento popular construído pelos sujeitos da comunidade, construído pelos movimentos sociais. Então, nessa síntese entre essas duas formas de conhecimento, construída nesses dois tempos e espaços diferenciados, a gente vai ter, então, nessa síntese, um conhecimento geral, que é o conhecimento da educação do campo. O tempo comunidade, então, é um tempo de se refletir sobre a realidade própria, né?
dos sujeitos a partir dos conhecimentos técnicos-científicos que eles adquiriram onde? No tempo escola, no tempo universidade, né? Então a ideia é que se faça no tempo comunidade esse exercício teórico e prático, né? O momento de intervenção na comunidade, o momento de investigação, o momento de fazer extensão, o momento de fazer pesquisa, né? E o momento de se relacionar na prática, então, essa relação da teoria com a vivência mesmo própria do cotidiano. Bom, e as políticas públicas, né? Então, as políticas públicas é outro tema, então, da educação do campo, tendo em vista que entendemos o Estado como um território em disputa. Então, na verdade, as políticas públicas de educação do campo significa que os movimentos sociais conseguiram o direito de conquistar um espaço, né, nessa disputa pelo Estado, né, e conseguiu construir, né, elaborar políticas públicas, então, a partir do interesse dos próprios camponeses, a partir dos conhecimentos dos próprios camponeses, e as políticas públicas de educação do campo foram construídas em conjunto, então, com a demanda e a realidade dos movimentos sociais. Então, dessas políticas públicas que vamos tratar é o PROCAMPO. O PROCAMPO é o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, certo? A licenciatura em Educação do Campo, então, ela é construída nas universidades públicas de ensino superior, a fim de que formar educadores, né, que vão fazer a docência nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio nas escolas rurais. Então, esse é o objetivo dessa política pública do PROCAMPO, né, que foi a partir do PROCAMPO, então, que se começam as chamadas licenciaturas em Educação do Campo, como é, por exemplo, a licenciatura em Educação do Campo da Faculdade Intercultural Indígena, que forma em Ciências Naturais e em Ciências Humanas para lecionar, então, nas séries finais do ensino fundamental e também no ensino médio. E uma outra política pública também é o PRONERA. O PRONERA que foi uma das primeiras políticas públicas, né, da educação no campo e que já se tem uma pesquisa nacional para falar sobre ela, então é possível da gente construir e falar sobre mais dados concretos sobre essa política pública. Então, o objetivo central do PRONERA foi construir uma educação a partir da lógica do trabalho e da cultura dos povos camponeses e também pensando na construção de uma outra forma de desenvolvimento, que não é esse desenvolvimento hegemônico a partir do agronegócio. Então, é um desenvolvimento a partir da agricultura camponesa e que a educação, então, faz parte desse processo de desenvolvimento. Bom, tivemos, então, a segunda pesquisa nacional da educação da reforma agrária, o segundo PNERA, e nisso a gente, que foi elaborado, né, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira e o Instituto de Pesquisas Aplicadas. E temos alguns resultados para falar, então, alguns dados para falar sobre o PRONERA no Brasil. Bom, o resultado da pesquisa é que do período de 1998 a 2011, que foi quando se encerrou a pesquisa, né, esse recorte temporal, a gente teve 320 cursos do PRONERA pelo Brasil, em 82 instituições de ensino. Ao todo foram 167 cursos ligados à educação de jovem e adulto e 59 cursos de ensino superior em 880 municípios do país. Então, a gente conseguiu aí uma grande abrangência e a gente conseguiu, então, a partir desses cursos também, um combate ao analfabetismo no campo, que é grande, e também a formação de docentes no campo, né? Bom, desses cursos, então, a gente tem, na modalidade EJA, 91 cursos, EJAs de anos iniciais 46 cursos, então uma contribuição aí para a diminuição do analfabetismo no campo, mas também cursos de graduação a gente teve 42. Os estados que mais tiveram curso do PRONERA foi o Rio Grande do Sul e a Bahia. O ano que mais teve cursos de início do PRONERA foi o ano de 2005, contando com 65 cursos. O ano onde teve mais conclusão de curso do PRONERA foram os anos de 2007 e 2008, com 40 cursos cada um, né? E esse relatório, então, da segunda pesquisa nacional de educação da reforma agrária, demonstra, então, um esforço que esse programa teve para buscar soluções, então, de enfrentamentos a essa realidade que vive os assentados da reforma agrária, né? Então, o programa conseguiu formar um contingente docente, né, pelo país, que vai ser responsável, então, por enfrentar esse desafio de construir uma verdadeira educação do campo, de construir, então, uma educação a partir da realidade camponesa e transformar, então, as escolas do campo.
Então, cumprindo então seu objetivo do Pronero, né, que é a construção de um desenvolvimento territorial rural que seja inclusivo, sustentável e com respeito, né, à sociodiversidade. Bom, e logicamente o Pronera contou com a participação dos movimentos camponeses. Os movimentos camponeses são os responsáveis então pela construção dessas políticas públicas e pela construção do que a gente denomina então da educação do campo. A participação dos movimentos sociais ela se dá em dois momentos. O primeiro é a própria pressão para se conseguir concretizar então a política pública, né, e a liberação dos recursos. Mas a segunda contribuição do ponto de vista das experiências pedagógicas, ou seja, as experiências que os movimentos sociais já haviam desenvolvido de educação, né, nos acampamentos e assentamentos, também passam a ser uma referência para a construção dos cursos que são ligados ao Pronero. E dentre essas experiências de educação do campo, a gente vai citar uma experiência central, que é uma experiência de educação do campo ligada aos movimentos camponeses, que tem uma relação direta com os movimentos camponeses, né? Que é a Escola Nacional Florestan Fernandes. A Escola Nacional Florestan Fernandes ela tem núcleos tanto de cursos formais, né, que tem desde graduação e mestrado, ou seja, convênios, né, com o MEC e 42 universidades brasileiras, né, e também tem cursos de formação, né, de educação não formal, cursos de formação de militantes, cursos de formação sobre a construção da América Latina, né. Bom, e dentre esses cursos eu vou fazer um recorte aqui de um curso que ocorreu pelo Pronera, na Escola Nacional Florestan Fernandes e na Unesp de Presidente Prudente, que é o curso especial de graduação em Geografia, onde se formaram geógrafos e licenciados em Geografia, todos eles assentados, né, da reforma agrária e militantes dos movimentos sociais. Esse curso ele teve a intenção, então, de que as pessoas que adentrassem o curso e se formassem pudessem pensar a sua realidade a partir dos conhecimentos geográficos e pudessem retornar à sua comunidade com esse conhecimento adquirido na universidade, pudesse utilizar, né, na sua comunidade e também na militância dos movimentos sociais e também nas escolas, né, dos assentamentos, como professores, como coordenadores, diretores e assim por diante. Então, um dos objetivos da minha pesquisa foi entender qual seria essa relação, então, entre a geografia e os movimentos sociais e qual era a contribuição que a geografia estava dando. Bom, de maneira geral, os estudantes me responderam que a contribuição era grande, tendo em vista os objetivos e conceitos que a geografia, né, criou e que a geografia estuda, né? Então, alguns debates para eles são centrais, como por exemplo a questão debate sobre território, debate sobre a luta pela terra, entender as contradições do desenvolvimento do capitalismo no campo, entender o processo de disputas entre a agricultura camponesa e o agronegócio, entender a importância do debate da soberania alimentar, entender quais são os processos de impactos socioterritoriais provocados pelo agronegócio. Enfim, existe uma série de conceitos e debates que a geografia, enquanto ciência que estuda a questão do território e do espaço, vai auxiliar então na militância e na formação desses militantes dos movimentos sociais. Bom, da Escola Nacional Florestan Fernandes também a gente pode dizer que é uma escola que funciona toda ela a partir do próprio trabalho dos estudantes que ali estão, não tem funcionários, empregados, e portanto é uma escola que tenta conciliar a questão do trabalho manual e do trabalho intelectual, né? Ou seja, é uma escola que tenta superar essas dicotomias que foram separadas pela sociedade. Dicotomias tanto do ponto de vista do conhecimento teórico e prático, do conhecimento intelectual e o trabalho manual, dicotomias construídas pela sociedade que a educação do campo tenta romper, e a partir da alternância também é a metodologia que tenta superar esse tipo de construção. Bom, a gente
falou bastante sobre a questão dos avanços e conquistas. E agora eu vou encerrar minha fala falando dos retrocessos também que a gente está sofrendo atualmente com relação à educação do campo. Bom, o Fórum Nacional de Educação do Campo se reuniu no dia 6 de abril de 2007 e as entidades participantes foram a Contário, a MST, a UNB, o Fórum Paraense de Educação, a Rede de Educação do Semiárido, o Fórum Catarinense de Educação do Campo, a Rede Mineira de Educação do Campo, o Comitê de Educação do Campo de Pernambuco, a União Nacional das Famílias Agrícolas do Brasil e o Fórum Estadual de Educação do Campo da Bahia. Bom, essas entidades se reuniram então a fim de discutir os desafios da atualidade para a educação do campo. Bom, e aí chega-se à seguinte conclusão, que estamos num momento de conjuntura de um golpe político. Um golpe que ele é midiático, empresarial, jurídico e parlamentar. Então, esse golpe, ele tenta transformar a educação em mercadoria. Ou seja, ao contrário do debate que a gente vem desenvolvendo e defendendo na educação do campo, as políticas que foram criadas para transformar a educação em mercadoria são as seguintes. Primeiro, congelar os investimentos públicos, de educação por 20 anos. Questão da reforma do ensino médio, corte drástico que ocorreu no orçamento das universidades. Bom, o que isso implica então para a educação do campo? O orçamento de 2017 do Pronera foi o menor da história do programa desde sua fundação. E a coordenação do Pronera apresenta como solução o quê? O financiamento privado, ou seja, se fazer parcerias com as grandes empresas privadas. Então rompe-se com o caráter histórico do Pronera, que é o que? A questão da formação em educação pública, a formação emancipatória. Então a própria razão de existir do Pronera passa por um momento difícil a partir desse tipo de solução. Bom, e para as licenciaturas em educação do campo? Tiveram cursos em andamento que não se tornaram cursos regulares na universidade, e esses cursos correm um sério risco de se encerrar. Principalmente por quê? Porque não há um financiamento para os custos da alternância. Por quê? A alternância tem custos que vão de alojamento, transporte e alimentação. Então, sem o financiamento desse processo, os cursos correm risco de encerrar. E para os cursos que já são instituídos, como por exemplo, a gente tem curso mais antigo da UNB, que tem 10 anos aí, também existe a ameaça de se acabar com a alternância, e aí querendo passar então a alternância para educação à distância. Aí rompe-se então com aquilo que é originário da educação do campo e com os objetivos centrais da educação do campo. Bom, a coordenação então do Fórum Nacional de Educação está tentando, junto à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, assegurar que o MEC libere então um orçamento adicional de caráter emergencial para que se consolide então esses cursos e que financie então os alojamentos dos estudantes, que o alojamento hoje é o principal gargalo do ponto de vista financeiro das licenciaturas em educação do campo. E coloca então como agenda permanente de luta com relação à educação a luta permanente contra o analfabetismo, o direito de educação a todos, em todos os níveis, a construção de mais escolas do campo e a formação de educadores no campo para se trabalhar, a partir da realidade, se transformar então essas escolas que estão no campo em escolas de educação do campo. E pede para que todos os movimentos sociais incluam em suas pautas, movimentos sociais e sindicais, a questão da educação do campo, que está sofrendo então um sério golpe para sua continuidade. Bom, como consideração final então, a gente tem que existem então desafios e existem avanços, A gente conseguiu então o acesso aos camponeses da educação formal, e a importância disso é que a gente rompe com um vínculo que foi sempre de que a educação formal servia para legitimar o quê? O status das classes dominantes, legitimar o poder das classes dominantes, como já dizia o Bourdieu,
Então foi a oportunidade que as classes, né, subalternas teve de ter o acesso ao conhecimento científico, certo? Então a educação do campo vem cumprindo então várias funções, né? Tem aumentado o grau de instrução da população do campo, tem conseguido formar profissionais que vão trabalhar na lógica da educação do campo nos assentamentos, tanto do ponto de vista de profissionais da docência, né, como também alguns técnicos também que vão trabalhar na parte agrícola nos assentamentos, e tem cumprido então o papel de construir uma outra forma de desenvolvimento, que não é esse desenvolvimento hegemônico, é um desenvolvimento contra-hegemônico e de resistência material e cultural dos povos do campo. Bom, então esse o recado que eu tenho para dar. Obrigado pela atenção e agradeço a oportunidade de estar falando, né, sobre a questão da educação do campo para vocês, e agradeço também pelo fato do fórum abrir um espaço então em uma linha específica de debate sobre a educação do campo, tendo em vista a importância que se tem de se pesquisar nessa área, de se produzir um conhecimento científico nessa área, pela exclusão histórica que se tem a respeito da educação do campo na história nacional, na história do Brasil. Então, muito obrigado a todos.